E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula da nossa unidade de rota Energizando com a Química. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como se produz o biodiesel, quais tecnologias são usadas na produção desse tão importante biocombustível para a nossa sociedade. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre o processo de extração, sobre o que era o biodiesel. Se você não viu essas aulas ainda, acesse as nossas plataformas, principalmente lá o AVA, a aula 1 e a aula 2, elas estarão lá para você acessar e rever, tirar print, reassistir esses materiais, para entender um pouquinho melhor o que nós vamos discutir hoje. Bom, nós tratamos um pouquinho sobre o biodiesel, que é um biocombustível vindo de substâncias oleaginosas, mas a gente precisa entender como que esse biocombustível ele é gerado, ele é produzido. Ah, eu sei, professor, que ele vem da soja, ele vem do milho, ele vem do dendê, de qualquer outra substância que seja oleaginosa. Mas como que ele é produzido? Então, vamos entender. Vem comigo aqui na tela, olha só. Aqui nós temos o biodiesel, então nós já falamos que o biodiesel ele é um biocombustível, né? Ele é biocombustível porque ele vem de fontes renováveis, então, então eu tenho ali, eu consigo plantar, colher, replantar, por isso que ele é uma fonte renovável, mas também eu tenho esse biodiesel sendo um biocombustível que ele é utilizado para substituir principalmente aquele óleo que é feito ali a partir de combustível fóssil, com a extração do petróleo, por exemplo. Esse biodiesel ele se torna tão importante por quê? O prefixo bio, né, ele retrata que é a vida. Então, o biodiesel ele é o diesel da vida, se a gente levar para a literalidade da palavra. Mas por quê, professor? É muito simples. O diesel comum ele é obtido através da produção de combustíveis fósseis, ou seja, o refino do petróleo. Consequentemente, esse combustível ele é rico em enxofre, em carbono, e isso vai gerar gás carbônico, isso vai gerar dióxido de enxofre, que vai ocasionar a produção aí, principalmente de chuva ácida, aquecimento global e efeito estufa. Já o biodiesel, ele não tem enxofre na sua estrutura, então ele vai poluir bem menos do que o diesel comum. Por isso, ele é um combustível tão essencial para a nossa sociedade. Olha só que interessante. O ciclo do biocombustível, ele funciona da seguinte maneira. Então, nós vamos ter aqui, primeiramente, a agricultura. Então, vou ter aqui a produção dos meus compostos oleaginosos, que é o desenvolvimento agrícola. Então, aqui eu tenho a plantação da soja, eu tenho a plantação do milho. Depois, esse grão, ele vai para um processo, né, de prensa, onde vai acontecer aí o esmagamento. Então, ele já sai de um processo agrícola para um processo tecnológico, e esse processo tecnológico acontece ali o esmagamento, que é a prensa. Esse esmagamento desses grãos vai gerar a substância oleaginosa, que é o óleo bruto, né? Então, vou ter esse óleo bruto partindo do milho, partindo principalmente da soja no Brasil, que o biodiesel ele é mais produzido por causa da soja. Eu tenho a adição de etanol, então eu vou adicionar aqui o etanol principalmente vindo da cana-de-açúcar. Então, esse etanol ele vai reagir com esse óleo bruto e eu vou ter a produção do biodiesel, tudo através de um processo tecnológico. Após esse biodiesel ele ser produzido, eu tenho a logística. Então, esse biodiesel na indústria ele vai ser distribuído através por caminhões. Então, a gente tem aí os nossos transportes, que é a logística, até chegar nos postos de combustíveis e, por fim, chegar até aqui no consumidor final, tá? O que nós vamos focar nessa aula de hoje? Nós vamos focar aqui, no processo tecnológico. Como que esse biodiesel ele é produzido, né? Ele é produzido através de reações químicas. E uma dessas reações é a transesterificação. Que nome difícil, né? Como que eu sei o que é uma transesterificação? Então, a gente precisa lembrar um pouquinho da química orgânica. Vamos lá? Olha só, eu tenho aqui uma reação de transesterificação. Nome difícil, mas é uma reação muito simples. Lembra que eu falei que o biodiesel ele é produzido a partir da produção de um ácido graxo, né? Uma substância oleaginosa. Então, o que acontece?
Eu tenho um ácido graxo, que é uma cadeia grande. Tá vendo esse Rzinho aqui, ó? Esse Rzinho, ele chama-se radical. É como se a minha cadeia carbônica ela continuasse crescendo, crescendo, crescendo e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Isso faz com que essa cadeia ela seja uma cadeia apolar. Ah, professor, por quê? Porque lá na orgânica nós aprendemos que quanto maior o tamanho da cadeia, quanto mais carbonos tiver essa cadeia ela se torna uma cadeia apolar. Daí vem uma substância oleaginosa. Agora, por que que é uma transesterificação? O que é uma reação de transesterificação? Primeiro, eu tenho que perceber que esse grupamento aqui, ó, C-OH, ele chama-se éster. Éster. Quando que eu tenho um éster? Quando eu tenho uma carbonila, que é a dupla O, ligado a um oxigênio. E aí eu produzo a função éster. E por que a transesterificação? Porque eu vou ter um éster se convertendo em outro éster. E aí eu tenho a produção do biodiesel. Perfeito? Então, olha só, eu vou pegar um ácido graxo, que é o óleo, vou reagir esse óleo com um álcool, aqui no caso é o metanol. O que é o metanol? Vamos puxar uma setinha aqui. O metanol, ele é CH3OH. Então, eu tenho o metanol. E aí, por uma reação de transesterificação, eu tenho um éster originário reagindo com um álcool, se convertendo em outro éster e outro álcool. Então, essa outra molécula que foi produzida, esse outro éster que foi produzido, ele é o nosso biodiesel. E essa reação, pessoal, ela é tão importante porque ela não é uma reação que requer tanta dificuldade para acontecer. Ela pode acontecer, por exemplo, em temperaturas e pressões ambientes. Basta que eu pegue esse óleo e faça esse óleo reagir com o metanol. Sabe uma reação muito parecida que os nossos avós faziam, nossas mães, nossas bisavós, e até nós mesmos fizemos em casa isso. Sabe quando você produziu sabão? Você já viu alguém fazendo sabão caseiro? Então é muito parecido. Eu tenho um óleo, um ácido graxo, aquele óleo foi queimado, e eu vou reagir, naquele caso, uma base forte. Normalmente a gente usa soda cáustica, né? Só que quimicamente falando, é hidróxido de sódio. Então aquela soda cáustica, ela vai reagir com aquele óleo, com aquele ácido graxo, e vai produzir o sabão, que aí é uma reação de saponificação. A única diferença é que ao invés de a gente usar um álcool aqui, eu vou usar uma base, né? Então eu vou usar aqui, ó, uma base, que é o hidróxido de sódio. Se isso acontecer, eu tenho a produção de um sabão. Mas a partir do momento em que eu uso um ácido graxo, uma substância oleaginosa, e faço esse ácido graxo reagir com um álcool, eu tenho uma reação de transesterificação, que é a reação de formação do biodiesel. Essa reação ela é extremamente importante, tá, pessoal? Principalmente para nível de Enem. O Enem adora falar de biodiesel, adora falar de biocombustível, e quando ele cobrar a reação orgânica, principalmente, será uma reação de transesterificação, que é muito simples de entender. Tudo bem? Ó, dá um print nessa tela, estuda isso aí direitinho, grava esse material para você não se perder. Vamos seguir. Olha só, aqui nós temos agora uma outra reação, que é a reação de esterificação. Essa reação de esterificação ela é um pouquinho diferente da transesterificação. A transesterificação, eu vou ter um éster, opa, só um minutinho, vamos lá. Eu vou ter um éster se convertendo em outro éster. Aí eu tenho uma transesterificação. A esterificação vai acontecer o seguinte: esse grupamento aqui, ele é um ácido carboxílico. Então, vou ter C-O, OH, né, em meio ácido aqui, ó. Então, vou ter um OH em meio ácido. Lembra que esse R, a nossa cadeia continua. Então, é um ácido graxo. E eu vou ter esse ácido orgânico, né, esse ácido carboxílico, se convertendo em um éster. Então, agora eu tenho uma esterificação. Quando que eu tenho uma transesterificação? Éster se convertendo em outro éster. Quando que eu tenho uma esterificação? Um ácido, lembra que tem que ser um ácido carboxílico, não pode ser um ácido inorgânico, tem que ser um ácido carboxílico,
Então, esse ácido ele vai se converter em um éster. E aí eu tenho uma reação de esterificação, que também vai chegar bem aqui na produção do nosso éster, que vai dar origem ao nosso querido biodiesel. Perfeito, pessoal? Então é muito simples o conceito de transesterificação e de esterificação. Então posso ter o biodiesel sendo produzido por uma transesterificação, irei pegar um ácido graxo, um éster, uma molécula grande, vou reagir ela com álcool, ela vai produzir outro éster, que é o nosso biodiesel. Na esterificação, eu vou pegar um ácido carboxílico, um ácido graxo, da mesma forma, molécula grande, e vou fazer esse ácido carboxílico se converter em um éster. Então, vou criar um éster, por isso que é esterificação. Perfeito? Então, não vamos confundir esses dois nomes, né? Transesterificação e esterificação. Ambas produzem o biodiesel, mas de forma um pouquinho diferente. Vamos seguir. Agora, nós vamos ver um pouquinho como que esse biodiesel ele se comporta. Vamos lá, olha só. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho outros processos de produção desse biocombustível que a gente chama de processo híbrido. Então, esse processo agora, ele vai ser um processo meio que alternativo, tá bom? Então, é importante saber. Então, posso ter o biodiesel sendo produzido a partir de óleo de frituras, eu posso ter o biodiesel sendo produzido a partir de óleos vegetais, aqui o óleo da soja, e ele pode ser produzido ainda através da borra do refino do óleo. Então vai sobrar aquela massa, né, aquela pasta, e aquela pasta chamada de biomassa, que também pode gerar o biodiesel. A grande diferença desses processos híbridos, que a gente chama de processos catalíticos, é o custo. Então aqui o custo ele é um pouco menor, né? Então vou ter um custo menor, já que eu posso falar assim, um dos grandes contras, né, do biodiesel é o alto custo. Então a gente ainda tem esse entrave da produção de biocombustível, ela tem um alto custo comparado ao consumo de combustíveis fósseis. Mas a gente está caminhando para um rumo mais certinho, principalmente agora com a eletrificação das coisas no mercado brasileiro. Eu acredito que a gente vai dar uma diminuída no consumo desses combustíveis fósseis, perfeito? E para a gente finalizar, esse biodiesel ele tem um percentual que pode ser acrescentado no diesel comum. Na gasolina, nós sabemos que eu tenho ali em torno de 27,5% de álcool que eu posso acrescentar no combustível. O nosso Senado está trabalhando para aumentar isso aí para 35%. Olha só, então eu vou ter muito álcool agora disponível lá na gasolina, mas isso é papo para outra aula. A gente não tem tempo para discutir isso, mas é um papo bem interessante para a gente conversar como que isso impacta no mercado, como que isso impacta no combustível. Então eu tenho o seguinte, lá em 2005, eu tinha apenas 2% de biodiesel no diesel comum. Olha o salto que deu, né? Então isso significa dizer, quando eu chego aqui em 2023, agora eu tenho 15% de biodiesel que pode ser acrescentado a diesel comum. Aqui a gente tem dois fatores importantes para analisar. O primeiro é que o Brasil vem se desenvolvendo, vem gerando tecnologia, vem crescendo e vem crescendo o agro também, porque eu tenho uma grande produção de matéria-prima, tenho uma grande plantação de soja, tenho uma grande plantação de milho, e eu tenho um avanço de tecnologia para essa produção de biodiesel. E isso acarreta num aumento, né, massivo da porcentagem de biodiesel aceitável no diesel comum. Então, pessoal, hoje nós conversamos sobre como produzir um biodiesel, né, a maneira de essa reação acontecer, uma transesterificação, uma esterificação. Se você gostou dessa aula, volta, né, reassiste, dá um print naquilo que você teve dificuldade. E a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Te agradeço por assistir até o final e até a próxima.